2 homens, 2 continentes, 0 coordenação. Um é coronel aposentado do Exército dos Estados Unidos, ex-assessor do Pentágono, sentado em frente a Tucker Carlson. E o outro é o principal diplomata dos Emirados Árabes Unidos na Índia, falando ao vivo na India Today. Eles nunca dividiram um palco, não trabalham juntos. E ainda assim, na primeira semana de março de 2026, eles disseram exatamente a mesma coisa. No Tucker Carlson, Douglas Macgregor disse isso, e eu quero que você ouça com atenção. Como saímos dessa? Acho que você precisa encontrar um intermediário, antes de tudo, alguém que não faça parte do problema. Minha preferência, se eu aconselhasse o presidente, seria ligar para o primeiro-ministro Modi, na Índia. Agora você pode dizer que ele acabou de ir a Israel e tem boas relações com o país, o que não é ruim. Ele mantém boas relações com o Irã. Ele nunca foi inimigo do povo iraniano, nem os iranianos xiitas são inimigos dele. Ele sabe disso e tem relações razoáveis com os chineses. Eles têm suas diferenças. Lá nas montanhas no Himalaia, o Hindu Kush, que é um legado do colonialismo britânico. Mas o meu ponto é que ele está, historicamente, liderando um Estado neutro, e um Estado neutro que está crescendo em estatura, em poder, em influência, em importância. Devemos reconhecer isso e acolher, não tratar como um problema. E eu acho que se o presidente Trump conversasse com ele e dissesse, olha, precisamos acabar com isso. E então, Macgregor foi além, disse. Se isso não acabar, estamos falando de 300 por barril de petróleo, uma queda de 60 a 80 no valor das ações globais, trilhões em riqueza perdida e danos tão profundos. Abre aspas. Vai levar anos para se recuperar disso. Enquanto isso, no India Today, o enviado dos Emirados Árabes Unidos, Hussein Hassan Mirza Al-Sayed, olhou diretamente para a câmera e disse: que papel na resolução a liderança poderia desempenhar, potencialmente neste momento, para resolver a crise ou para baixar a tensão e a temperatura? A Índia é um grande país. O perfil da Índia, só o perfil da Índia. O simples fato de que uma ligação telefônica do senhor Modi para ambos, Israel e Irã, para parar, é tudo. Uma ligação telefônica. Washington, Abu Dhabi, Tucker, Carlson, India Today, mesma semana, mesmo homem, mesma resposta. Quando o mundo está em chamas e todos os olhos se voltam para uma liderança, você não está mais assistindo a uma crise, está assistindo ao momento da Índia chegar. Então, o que causou tudo isso? Em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram a Operação Fúria Épica, uma série de ataques aéreos no interior do Irã, que, segundo relatos, matou o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. O regime não caiu, a guerra se espalhou pela região e o vácuo diplomático que se seguiu é exatamente o motivo pelo qual 2 homens em lados opostos do planeta apontaram independentemente para a mesma solução. Esses não são chamados oficiais de Washington, não há nenhum canal diplomático sendo aberto, são vozes externas fazendo apelos públicos porque os canais oficiais já falharam. Quando as pessoas mais próximas do poder começam a procurar alternativas, o centro já mudou. A Índia tem algo que nenhuma potência ocidental tem: relações com os 3 lados, bons laços comerciais com o Irã, vínculos estratégicos de defesa com Israel e uma enorme dependência econômica dos Estados Unidos. Isso não é uma contradição, isso é influência. A Índia atualmente preside o grupo BRICS em 2026. O Irã, membro pleno do BRICS desde 2024, pediu explicitamente que a Índia lidere a resposta do bloco ao que Teherã chama de agressão militar ocidental. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, informou o ministro das Relações Exteriores da Índia, Jaishankar, várias vezes. A mensagem dele foi direta: o BRICS deve desempenhar um papel construtivo e a Índia deve liderar esse papel. O que você faria se estivesse no lugar de Jaishankar agora? Escolha um lado ou mantenha-se no centro. Deixe sua resposta nos comentários. Agora é aqui que fica pessoal para a Índia. Em 4 de março de 2026, a 19 milhas náuticas de Gali, no Sri Lanka, um submarino da Marinha dos Estados Unidos disparou 2 torpedos Mark 40 e 8 contra uma fragata iraniana chamada Iris Dina.
Pelo menos 87 marinheiros morreram e 61 ainda estão desaparecidos. Aqui está o que torna isso extraordinário. O Iris Dina tinha acabado de sair da Índia. Ele tinha sido um convidado diplomático formal no exercício Milan da Marinha Indiana, realizado em Visakhapatnam entre 15 e 20 de fevereiro de 2025. Marinheiros indianos e iranianos compartilharam conveses, exercícios e refeições. Dias depois, Washington afundou o navio. O ex-chefe da Marinha Indiana, almirante Arun Prakash, chamou isso de um pouco de traição. A especialista estratégica indiana Brahma Chalani chamou isso de um constrangimento estratégico para Nova Delhi. Os Estados Unidos transformaram a vizinhança marítima da Índia em uma zona de guerra sem pedir, sem avisar, sem consequências. Então eles presumiram que a resposta da Índia não seria um comunicado à imprensa, mas sim um porto. O navio de desembarque iraniano Iris Levan, uma embarcação irmã da Dena, foi autorizado a atracar em Kochi no dia 4 de março. O Sri Lanka deu abrigo ao Iris Bhushar em Colombo. Nenhum aliado da OTAN fez isso, nenhum país do G7 se mexeu, mas a Índia e o Sri Lanka fizeram. Isso não é neutralidade. Isso é uma declaração escrita em coordenadas. Quando você escolhe quem recebe o porto seguro, você já escolheu um lado. Vamos falar sobre o que realmente está em jogo para a Índia. Economicamente, o Estreito de Hormuz, o estreito gargalo entre o Irã e Omã, transporta de 20 a 30% do petróleo e gás do mundo. O Irã o fechou e a Índia sentiu imediatamente. A Índia importa 88% do seu petróleo bruto, aproximadamente metade passa pelo estreito. Para cada dólar que o preço do petróleo sobe, a conta de importação da Índia aumenta em 1,4 bilhão de dólares americanos. E então as pessoas. Quase 10 milhões de cidadãos indianos vivem e trabalham em todo o Golfo. Eles enviam para casa mais de 50 bilhões de dólares americanos todos os anos em remessas, mais do que todo o superávit comercial da Índia com os Estados Unidos, segurança energética, 10 milhões de cidadãos, 50 bilhões de dólares. É por isso que a Índia não enviou navios de guerra para o Estreito de Hormuz. Isso é estratégia, não silêncio. Enquanto Trump pediu uma coalizão de navios de guerra no Estreito de Hormuz para forçar a abertura do estreito pela força militar, Jaishankar pegou o telefone. Diplomacia silenciosa, conversas diretas com Teherã. Resultado: 2 navios-tanque de gás com bandeira indiana receberam passagem segura, enquanto dezenas de embarcações de outros países continuam bloqueadas. 2 navios-tanque podem parecer pouco, mas quando você está alimentando 1,4 bilhão de pessoas, cada navio-tanque é uma vitória política. A Índia agiu devagar para poder agir rápido. Diplomacia em primeiro lugar, nunca o envio de tropas. Este canal funciona com o seu apoio, sem corporações, sem governos, apenas pessoas conversando com pessoas. Um valeu demais, um compartilhamento ou uma inscrição mostra ao algoritmo que essa conversa é importante. Aqui está o panorama geopolítico que você precisa entender sobre o IMEC, o Corredor Econômico Índia, Oriente Médio, Europa, apoiado pelo Ocidente, uma rota comercial que passa por Israel e pelos estados do Golfo. Era para ser a alternativa à nova Rota da Seda da China. Atualmente está parado pela guerra. Enquanto isso, o outro corredor da Índia, o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, que passa pelo porto de Chabahar, no Irã, até a Ásia Central e a Rússia, ainda está em operação. A Índia assinou um contrato de 10 anos para o porto de Chabahar. Apesar das sanções ocidentais, apesar da pressão, apesar do barulho, Chabahar, observe o dólar desmoronar. Esse porto não é apenas logística, é uma declaração de que a Índia vai construir seus próprios caminhos para o futuro. Dentro da Índia, o debate é intenso. Líderes da oposição do Congresso acusaram o governo Modi de covardia moral por não condenar explicitamente o assassinato de Khamenei, por não denunciar veementemente os ataques dos Estados Unidos, mas a professora Raja Kumar da JNU apresenta de forma diferente. A Índia não é uma espectadora, ela é uma protagonista, se preparando para agir quando o momento for certo.
O exterior estoico não é indiferença, é o rosto de uma nação. Fazendo as contas, 10 milhões de cidadãos no Golfo, 50 bilhões de dólares em remessas e uma economia que não pode absorver um choque prolongado do petróleo. Na geopolítica, o silêncio pode ser o movimento mais barulhento até o preço certo. Você acha que a Índia deveria se posicionar mais ou manter o centro? Conte pra gente aqui embaixo. Veja o que 2026 está revelando sobre o projeto dos BRICS. A estratégia militar do Ocidente no Irã não quebrou a coalizão multipolar, ela a fortaleceu. As monarquias do Golfo, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, que passaram décadas sob o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos, agora estão vendo ataques aéreos destruírem sua própria infraestrutura energética. Ras Laffan, Ras Tanura, instalações de energia do Catar, Saudi Aramco. O guarda-chuva virou um para-raios. E esses estados do Golfo não estão ligando para Washington em busca de conforto, eles estão ligando para Nova Delhi. Quando as suas garantias de segurança começam a explodir seus portos, você procura uma nova garantia. O BRICS não está pedindo esse papel, ele simplesmente está sendo escolhido. E essa não é só a nossa interpretação. Esta semana, o veterano diplomata singapurense Kishore Mahbubani, escrevendo na Foreign Affairs, deu à elite ocidental o seu espelho mais desconfortável até agora. Ele apontou algo simples. O Sul global não teme a China e a Rússia, e teve tanto, talvez até mais, motivos para temer o Ocidente na história recente. Os 2 pesos e 2 medidas em relação à Ucrânia, as dezenas de milhares de civis mortos em Gaza, os ativos russos congelados, a condescendência com a China, enquanto a economia de Pequim caminha para ser o dobro do tamanho de toda a União Europeia até 2050, a União Europeia, conclui Mahbubani, acabou se isolando do Sul global e dos Estados Unidos de Trump. Não é uma blogueira radical dizendo isso. Ou seja, uma diplomata veterana publicada na principal revista de política externa do próprio Ocidente. Quando seus críticos começam a publicar na sua própria casa, a discussão já acabou. Aqui está o que observamos desde o dia 28 de fevereiro. A Índia não precisa disparar uma única arma, sancionar um único banco ou romper uma única aliança. Para mudar o desfecho desse conflito, ela precisa tomar uma atitude, convocar um diálogo de emergência liderado pelo BRICS. Irã, os estados do Golfo e a Turquia na mesma mesa antes que Washington recarregue. A infraestrutura está lá. Chabahar conecta a Índia ao Irã. A presidência do BRICS dá à Modi a plataforma. A boa vontade do Milan lhe dá a confiança. A janela está aberta, ela não fica aberta por muito tempo. Em toda a era de transformação global, há um momento em que a velha ordem revela que não pode se manter, e a nova ordem revela que ainda não está pronta. Estamos nesse momento, agora mesmo. A Iris Dana está no fundo do Oceano Índico. 87 marinheiros se foram. O Estreito de Hormuz está em disputa e uma ex-conselheira do Pentágono pede publicamente à primeira-ministra da Índia que faça o que Washington não pode. Então, por que a Índia ainda não tomou uma atitude? Aqui está a resposta honesta, porque o custo de errar é enorme. 10 milhões de cidadãos no Golfo, 50 bilhões de dólares em remessas, uma economia que não consegue absorver um choque prolongado do petróleo e uma agenda de cúpula do BRICS que está atualmente congelada. Paralisada pelo mesmo conflito, a Índia está sendo chamada para resolver. Uma tentativa de mediação fracassada não só envergonharia Modi, mas também atrasaria todo o projeto diplomático do BRICS no pior momento possível. Mas aqui está o que observamos e o que a história tende a confirmar. As nações que moldam a próxima ordem raramente são aquelas que agiram primeiro. São aquelas que agiram exatamente no momento certo, com os relacionamentos certos, quando todas as outras opções já tinham sido esgotadas. A infraestrutura de energia do Irã está em chamas, o Catar interrompeu sua perfuração. O Estreito de Hormuz está em disputa e 2 vozes independentes de Washington e Abu Dhabi já disseram ao mundo quem detém a chave. A cúpula dos BRICS não pode se dar ao luxo de ficar em silêncio por muito mais tempo, e o mesmo vale para o Oceano Índico. Talvez a verdadeira pergunta não seja: a Índia pode parar essa guerra? Talvez a pergunta seja: o que a Índia está esperando? Será que o mundo tem paciência para descobrir?
esperando pelos seus comentários. Obrigada por assistir.